Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Então, se você tem a Bíblia, vamos lê-la. Fique de pé em respeito às Escrituras Sagradas e vai ser feita a leitura. Então, nós vamos falar hoje de metáforas. O que é uma metáfora? É um termo que significa outro, ou seja, é uma ilustração que Jesus usava, mas para representar outra situação. Então nós vamos falar as metáforas sobre a igreja. Então vamos ler primeiramente em Filipenses. Se você tem a Bíblia, a leitura vai ser em Filipenses, no capítulo 3. A leitura vai ser o verso 2, que nós vamos falar uma parte durante alguns domingos sobre as metáforas. Então a metáfora é a declaração de um termo, mas representando o outro. Então por que Deus usa isso na sua palavra? Então vamos ler Filipenses 3, verso 2. O conselho de guardar cada um dos maus obreiros, é o título de Filipenses 3. Mas vamos ler o verso 2. Diz o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que ainda obedecem à lei mosaica, ou guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão, a lei, somos nós agora, que servimos a Deus em espírito, e não nos gloriamos, e nós nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na raça adâmica. Então podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, então nós teremos alguns domingos a palavra profética sobre as metáforas. Então metáfora é uma figura de linguagem, uma figura na linguagem para uma coisa representar outra. Então veja bem que a Bíblia declara para nós nos guardarmos dos cães, dos maus obreiros, ou daqueles que estão vivendo a lei do passado e não a lei do amor de Deus. Então a Bíblia é bem clara para nos guardar dos cães, dos maus obreiros e dos que vivem a lei, mas esqueceram que vivemos agora a lei do amor. Mas o que tem a ver isso então, para nós termos as bênçãos hoje na terra e na eternidade? Porque a Bíblia manda guardar disso, quer dizer, não pactuar com isso, não envolver com isso. O que isso tem a ver com as bênçãos para nós hoje, para a nossa vida familiar, financeira, emocional e eterna? O que tem a ver isso com a nossa vida? Então veja que o apóstolo Paulo dá uma exortação, um conselho: irmãos, evite, guarde, ou seja, não contamine com os cães, maus obreiros e os que vivem a lei mosaica ainda e não vivendo a lei do amor. O que tem a ver isto hoje conosco? O que tem a ver com a nossa vida? Então veja bem que o cristão aqui na terra tem que enfrentar várias batalhas. A batalha contra o inimigo, que é os demônios no mundo espiritual. Existe a batalha contra o sistema mundano. O que é o sistema mundano? É a desigualdade social, leis que muitas vezes beneficiam o rico e subjuga o pobre, aumento dos impostos, corrupção, engano. Então isso é o sistema mundano. Então a nossa luta é contra isso também, a desigualdade, o mal, a corrupção, além da luta contra o homem adâmico, além da luta contra os demônios. Mas a Bíblia então declara para tomarmos cuidado também com os cães. Então veja bem, isso é uma metáfora, não está falando dos cachorrinhos, dos animais, mas é uma metáfora, quer dizer, se faz uma comparação de falsos obreiros ou de pessoas ruins que pregam a palavra, mas que estão levando as pessoas para a condenação. Então por isso que Paulo declara: guardai-vos dos cães. Então a Bíblia dá mais informação em várias passagens, mas a Bíblia utiliza muito as metáforas para ilustrar as situações.
que nós devemos tomar cuidado. Então o que vem a ver, vem a ver ser um cão, guardar dos cães, dos malobreiros, dos que obedecem lei, mas não vivem a lei de Deus? Então isso vai trazer de malefício para a nossa vida? Então, se você ler agora uma passagem lá, no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, que nós temos estudado, verso 11, para nós entendermos mais as metáforas. Então veja que em Isaías 56:11 diz: e esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores, que nada compreendem da palavra de Deus. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um defendendo, ou cada um por sua parte, ou defendendo a sua parte. Então veja que a palavra de Deus declara: guardai-vos dos cães. Então é uma metáfora. Então o que a Bíblia está dizendo? Quem é os cães? Então são pessoas que estão dentro da obra de Deus, ou que estão pregando a palavra de Deus, mas são caracterizados como gulosos. O que é uma pessoa gulosa? Está sempre querendo mais e mais, comer, tirar, engordar. Não se podem fartar, está sempre querendo mais dinheiro, mais riqueza, está sempre querendo mais e mais, nunca se fartam. E eles, veja bem, eles são pregadores, pastores, que não compreendem a simplicidade do Evangelho em Cristo, que está aqui na Bíblia de Jerusalém, ou que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um defendendo a sua tese, a sua pregação, cada um para a sua ganância, ou seja, não quer nem saber dos outros, quer só defender a sua ganância, e não se fartam, gulosos, querem mais para si, e cada um caminhando pelo seu caminho. Então veja que o apóstolo Paulo enfrentou isso lá no tempo da igreja que estava se levantando. A igreja estava tornando gloriosa, mas já começou a levantar os cães. Guardai dos cães, guardai dos falsos obreiros, guardai-vos dos que defendem a lei mosaica, mas não vivem a lei de Deus, que Jesus resumiu a lei no amor de Deus, o amor ágape. Então nós devemos estar atentos para não nos contaminar, ou não nos desanimar, e não ficarmos apáticos. Mas o que então pode trazer isso de consequência para o povo de Deus? Então veja bem, quando a pessoa está lutando contra os demônios, é uma batalha. Lutando contra o sistema mundano é outra batalha. Lutando contra as obras da carne é outra batalha. Mas quando a pessoa está ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, mas se ele estiver ouvindo a palavra de um cão, então veja bem que os cães podem pregar a palavra, porque a Bíblia diz aqui que os cães são pastores gulosos, maus obreiros, ou que até pregam a lei de Moisés, exige a lei, mas Jesus já cumpriu a lei agora é o amor, tudo foi resumido no amor de Deus. Então o que pode trazer de consequência para uma pessoa simples que serve a Deus ouvir a palavra de um cão? Então isso é muito sério. Então nós devemos estar atentos que o mundo é cheio de batalha. Então nunca esqueça, tem batalha contra o demônio, contra a carne, a raça adâmica caída, batalha contra o sistema mundano, e tem a luta também contra aqueles que dizem pregar a palavra de Deus, mas não conhecem nada do Evangelho, estão usando o nome de Jesus para obter lucro, obter favores, ou para explorar as pessoas. Então veja bem, os cães são gulosos, nunca se podem fartar. Não, o povo tem que dar mais e tirar mais do povo, e tem que pagar, e tem que comprar, tem que fazer de tudo para pagar a bênção. Então são os cães gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores, nada compreende do Evangelho de Cristo, ou seja, fala de Jesus, mas não compreende a simplicidade que é em Cristo.
Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um caminhando por sua parte. Então isso é um transtorno que está ocorrendo nos dias de hoje, já ocorria lá na igreja dos apóstolos também. Então isso não é nada atual, isso já ocorria lá na igreja quando ela estava se formando. Por que que ocorre isto? Por que que tem estas situações de conturbação? Então é necessário saber que o Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é a pessoa viver na misericórdia, no amor, na compaixão, é doação, é semear, ajudar o próximo, é o amor, é a misericórdia. Mas por que que o Evangelho está sendo levado a pregar para as pessoas fazer barganha com Deus, troca, e está sempre sendo só ouvindo mensagem dos cães gulosos? Ou seja, a pessoa só quer retirar, tirar, pedir do povo. Então isto é um cumprimento das profecias, que nos últimos tempos haveria então essa situação para explorar do Evangelho, fazendo dele de negócio, ou fazendo do Evangelho comércio, ou fazendo do Evangelho motivo de vida ou de lucro. E o objetivo do Evangelho não é esse. O objetivo do Evangelho é transformar as pessoas, é a simplicidade que é em Cristo, é levar o caráter a ser mudado. Mas está pregando Jesus, está falando de Jesus, mas o objetivo não está sendo alcançado. Ou seja, não conhecem do Evangelho, são pastores, pregadores, mas não conhecem nada do Evangelho, mas se caracterizam por ser gulosos. Então nós devemos discernir muito nos últimos tempos. Se o Evangelho não está levando à transformação das pessoas, a agir como Cristo agiu, ou anunciar os caminhos dele e ter ele como exemplo, mas está usando o Evangelho para arrecadar fundos, só para tirar das pessoas, para fazer comércio, ou só para enriquecer as pessoas, ou seja, que estão apregoando a palavra, então são chamados cães gulosos. Ou seja, estão só querendo sugar das pessoas. Mas não está pregando o Evangelho, não está curando, não está falando de Cristo, mas o fundamento está fora, ou seja, os objetivos estão escusos. Usa o nome de Cristo, mas o objetivo é cão guloso. Então veja que é necessário tomar muito cuidado, porque se a pessoa ouve um Evangelho, mas ele vem de um cão guloso, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir do Evangelho, mas o fundamento é outro, é sugar a pessoa, é tirar, é encher a gula dos cães gulosos. E isso traz muita consequência. Qual? Traz decepção, traz abatimento, traz fracasso espiritual, e as pessoas vão endurecendo ao Evangelho, porque acha que tudo é igual, que acha que tudo é exploração, que tudo é comércio, ou que tudo leva pregar o Evangelho, mas por trás é exploração financeira. Então isso é uma estratégia do inimigo para impedir das pessoas ouvir a simplicidade que é em Cristo, a simplicidade que há no Evangelho. Pode-se falar de oferta, de dízimos, mas simplesmente algo de amor, algo de doação por alegria na obra de Deus, mas não como troca, barganha e compra, ou sacrifício, ou pagar bênção. Então você tem que estar muito atento. Se não viver a simplicidade que é em Cristo, então vai fracassar. Se não dá crédito ao Evangelho que é simples, vai a pessoa se decepcionar, aí ele acaba sendo condenado. Então muitas vezes a condenação está vindo pela própria pregação, a condenação está vindo pela própria igreja, ou pelos próprios líderes, por não ensinar que o Evangelho é mudança de vida, é transformação, que o ato de ofertar, dizimar, é um ato espontâneo, de alegria e agradecimento, mas não para ter bênção, ou compra, ou troca de favor. Então
nós devemos estar muito atentos, porque muitas pessoas estão se escandalizando, não querem mais igreja, ou viver o evangelho, ou viver a palavra de Deus, por causa dos cães gulosos. Então muitas vezes nós ficamos na porta para receber as pessoas, e sempre passa um outro e fala: "Ih, aqui mais um ladrão, mais um que está explorando o povo, mais um que está enriquecendo e explorando os necessitados." Então, por que as pessoas já têm essa visão das igrejas? Porque já experimentaram em algum lugar, ou ouviram, alguém comentou sobre os maus obreiros, ou os que pregam a palavra, mas estão agindo negativamente. Então o apóstolo Paulo declara: guardai-vos dos cães gulosos, dos falsos obreiros, dos maus obreiros e dos que vivem lei mosaica, mas não vivem o amor de Deus, o amor ágape, o amor do Senhor. Então é necessário estar muito atento a esta verdade. Por quê? Porque, veja bem, agora, para uma pessoa que já ouviu algo ruim das igrejas, dos mensageiros, dos pregadores, dificilmente essa pessoa vai se converter ou vai dar crédito à palavra, porque ele já foi contaminado, porque ele já ouviu algo negativo, ouviu ou até se comprovou do uso inadequado do evangelho. Mas nós devemos estar atentos que o evangelho é simples, é poder de Deus para transformar o ser humano, não tem nada a ver com comércio, não é motivo de vida, ou seja, não é profissão, mas o evangelho é chamado, é vocação. Então, se a pessoa não tiver a vocação de Deus de anunciar o evangelho, o chamado celestial, a tendência é ele aproveitar o evangelho para motivo de lucro. Então, por isso que as pessoas exploram o evangelho para comércio, para riqueza, para agir como cão, para engordar e não saciar nunca, porque ele aproveita do evangelho para virar profissão. Mas quando a pessoa tem a vocação de Deus, ele tem o chamado de Deus, a prioridade é a alma, é a vida das pessoas, é ver as pessoas transformadas. Ele não vai preocupar em dinheiro, em riqueza, em honra humana. Por quê? Porque ele não vive o evangelho como profissão, ele vive como vocação, chamado, disposição de doação ao evangelho. Então, por isso que tem que se guardar dos maus obreiros, dos que são cães e dos que exigem lei para falar que tem que obedecer às leis mosaicas para ter a bênção de Deus, e fica obrigando as pessoas aquilo outro, mas com uma exigência desnaturada. Mas o evangelho é o amor de Deus, é o amor do Senhor. Então a Bíblia declara que nós devemos estar muito atentos para não decepcionar, não se contaminar e não se abater. Mas como então evitar isso? Como não se contaminar, não se decepcionar? Como não deixar também de ter as bênçãos? Porque se a pessoa ficar endurecida ao evangelho, blasfema da igreja e fala que tudo é comércio, que tudo é confusão, a pessoa vai se contaminar também, vai endurecer, vai ficar incrédulo. Então, por isso que nós devemos orar a Deus cada dia mais para levantar cefeiros na sua seara, pessoas vocacionadas que estão lá no coração de Deus, e orar também para todas as pessoas serem tocados por Deus para um chamado genuíno de Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão nas igrejas, não foi porque o Espírito Santo tocou, vocacionou, o convocou, mas porque a pessoa ouviu algo e foi interessado também. Tem um bispo lá, um apóstolo, está fazendo milagre, cura, eu vou lá também, quero virar empresário, quero ter casamento, quero sair dessa doença, e acaba caindo na mão de um cão. Então muitas vezes também as próprias pessoas se decepcionam, porque o coração da pessoa também está interessado só em sair do problema, só sair do mal, e ele pensa que aquela pessoa é santo demais, ou que está muito usado, e acaba sendo um cão, ou seja, vai explorar da pessoa usando o evangelho. Mas isso se resolve, como o apóstolo Paulo declarou, e o próprio Jesus falou: orai para que o Senhor da seara levante verdadeiros cefeiros, que cuida da seara, verdadeiros pastores, que não visam lucro, mas sim visam as almas. E orar mesmo para o Espírito Santo convencer as pessoas
do pecado, da justiça e do juízo. Para as pessoas não ir para as igrejas simplesmente por necessidade, mas por causa de sentir pecador, de querer Deus, de ser mudado e transformado. Então isso chama avivamento. Quando não tem avivamento, as pessoas vão nas igrejas por necessidade, para satisfazer o eu. Mas quando há avivamento, aí as pessoas caem pelo chão chorando por causa do pecado, falam: precisamos de Deus. Aí o próprio Deus os direciona para aonde há a simplicidade do Evangelho. Então nós devemos profetizar isto, orar dessa maneira: Senhor, os cães estão aí, os maus obreiros e os que apregam lei para pesar mais sobre o povo. E muitas vezes o povo está indo porque estão necessitados, e a necessidade faz a pessoa ficar desesperada em qualquer lugar e acaba se decepcionando. Mas nós devemos então orar para que Deus levante verdadeiros cefeiros na sua obra, que cuida das almas, que não há interesse profissional no Evangelho, mas sim vocação. E orar para as pessoas se converter não pela necessidade, mas por convencimento do que é pecador e precisa de salvação, e que as pessoas então encontrem a simplicidade que há em Cristo, o Evangelho de Cristo, que é simples e não contaminado. Então Deus tem falado muito nos últimos dias esta profecia, para orarmos para que as pessoas se convertam, não por necessidade, que pode cair em qualquer lábia e ser enganado, mas orar para que as pessoas se arrependam e encontrem luz em Cristo, na simplicidade que é em Cristo, e que as pessoas se iluminem para não cair na mão dos cães. Então os cães é os pastores gulosos, que não sabem de nada e usa disso de profissão, os maus obreiros e os que estão usando a lei para oprimir mais o povo. Nós devemos então orar para que o amor de Deus flua nas pessoas, que se encontre a simplicidade que é em Cristo. Amém? Então essa é a profecia para esta manhã, para que se evite mais decepção ainda, para que se evite mais sofrimento ainda. Mas muitas vezes o sofrimento é devido às pessoas ficar tão necessitado que torna egoísta. Então vou lá que eu vou virar empresário, vou ficar rico, e aquele homem é poderoso, eu vou lá se me resolve mesmo. E acaba caindo na mão de um cão. Mas por que isto ocorre? Porque a igreja não está orando, porque o povo de Deus não está pedindo avivamento, não está clamando para que venha chuva de bênção do céu, um grande avivamento. Então Deus tem levantado esta obra para que venha avivamento verdadeiro e não ilusão. Então esta é a palavra profética, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos agora orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, em mais uma manhã profética, e profetizando avivamento, e profetizando, ó Pai, evangelismo verdadeiro, profetizando, ó Pai, que as pessoas encontrem realmente em Cristo a simplicidade em Cristo, o verdadeiro sentido da vida. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, que todos venham realmente, Senhor, ter a simplicidade que é em Cristo, que todos venham realmente, ó Pai, ser iluminados e esclarecidos. Senhor, a palavra manda guardar dos cães, dos maus obreiros, dos que vivem a lei, mas não vivem a lei do amor. Pai, muitos estão vivendo de forma ilusória, e muitos estão indo nas igrejas porque querem preencher primeiro a necessidade humana, da saúde, ou da vida amorosa, do dinheiro, e acabam sendo engabelados por os cães que estão para todo lado. Senhor, e para evitar isto, a igreja deve orar, os fiéis devem clamar para que venha verdadeiro avivamento na terra, para que venha verdadeiro avivamento na cidade, para que venha verdadeiro avivamento nas famílias, para ninguém ser iludido do mal. Senhor, no tempo do apóstolo Paulo já ocorria isto, mas ele orientava para as pessoas serem guardadas, ó Pai, do engano, para não se confundir com o legalismo, para não se envolver com falsos obreiros. Isso já ocorria no tempo da igreja primitiva, mas o apóstolo Paulo orava, clamava, suplicava avivamento e buscava a Deus
para que as pessoas não caíssem no engano maligno. Ó Deus, que nos tempos de hoje se levante mais cefeiros, pessoas fiéis, dedicadas, que venham viver a simplicidade do Evangelho, que venham clamar a Deus por avivamento. Senhor, que as pessoas não venham buscar a Deus por necessidade, ou por urgência, ou por desespero, ou por propaganda, ou por marketing. É o que mais está ocorrendo. Que as pessoas venham buscar a Deus por sentir pecador, ó Pai, por sentir, ó Pai, que não há outro caminho a não ser Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Que o Espírito Santo venha convencer realmente as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus amado, ó Deus querido, um verdadeiro avivamento ocorre, as maravilhas, as bênçãos, mas como consequência, não como finalidade. E muitos hoje estão usando o nome de Cristo para obter lucro, como profissão, e são pastores gananciosos que não se fartam, chamados cães gulosos. Senhor, cada um vivendo pelo seu caminho, como uma profissão, fala de Cristo, mas o objetivo não é ao avivamento, a transformação, a mudança de vida, todos tornar semelhante de Cristo, é obter lucro, é competição, é virar empresa. Deus amado, que horror está ocorrendo, Senhor. Muitas pessoas estão decepcionadas, muitos passam até na porta das igrejas e blasfemam e xingam e usam de palavra maldosa, porque acham que tudo é igual, pelos escândalos, pelas corrupções para todo lado. Mas tu tem o teu povo na terra, tu tem a igreja gloriosa, Pai, tu tem um povo fiel, um remanescente que quer avivamento, que quer, ó Pai, que todos se transformem à semelhança de Cristo. Tu quer, ó Pai, ver as pessoas viver no amor de Cristo, na simplicidade do Evangelho. Pai amado, produza grande avivamento, realiza grande avivamento, Pai. Levanta cefeiros, porque a seara é grande, poucos os cefeiros. Levanta verdadeiros pregadores, fiéis, dedicados, que amam as pessoas, que não tornem cães de maneira alguma, como tu usou essa metáfora na palavra de Deus. Guardai dos cães, e cães são pastores, pregadores ou ministérios que não se fartam, estão sempre gulosos e só exploram das pessoas e desvirtuando a simplicidade que é em Cristo. E isso está levando muitos à decepção, ao inferno, à tragédia, à incredulidade. Ó Deus, faça tão grande avivamento, esclareça as pessoas da verdade, ilumina as pessoas da simplicidade que é em Cristo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão, ó Deus. Envia um grande avivamento na terra, um grande mover do Espírito Santo, que convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo. Venha levantar este ministério como igreja santa e gloriosa, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade que é em Cristo. Venha levantar este ministério por um avivamento estupendo, tremendo e sobrenatural. Venha levantar esta obra, Pai, para que ninguém venha decepcionar, contaminar ou se desiludir com esse mundo, ó Pai, tão perturbado, ou desiludir com a igreja, os pregadores. Tenha piedade, Senhor, que ninguém venha ser derrotado, porque a luta é grande nessa terra, a luta contra o mundo, o sistema mundano, contra os demônios, contra a carne e também contra ó Pai, o embuste religioso, o engano. Tenha piedade, Senhor, que ninguém venha se, ó Pai, fracassar, desiludir de maneira alguma, mas que a igreja torne santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Profetizamos na vida de todos, abençoa todos nesta manhã, ao longo do dia de hoje, ao longo de mais esta semana, que é a última desse primeiro mês do ano. Pai, que a igreja se esclareça da verdade, que o teu povo venha ter, ó Pai, a simplicidade que é em Cristo. Nos ajuda, Pai, a viver o genuíno Evangelho, que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, que é transformação de vida. O Evangelho é todos tornar semelhança de Cristo. Ó Senhor, faça tão grande avivamento. Livra as pessoas dos cães, dos maus obreiros, do legalismo. Livra as pessoas do embuste, Pai, e haja avivamento na terra. Profetizamos, ó Pai,
tão grande salvação. Abençoa todos que aqui vêm, congregam e vão congregando, vão sendo aperfeiçoados. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Então, se você tem a Bíblia, vamos lê-la. Fique de pé em respeito às Escrituras Sagradas e vai ser feita a leitura. Então nós vamos falar hoje de metáforas. O que é uma metáfora? É um termo que significa outro, ou seja, é uma ilustração que Jesus usava, mas para representar outra situação. Então nós vamos falar as metáforas sobre a igreja. Então vamos ler primeiramente em Filipenses. Se você tem a Bíblia, a leitura vai ser em Filipenses, no capítulo 3, a leitura vai ser o verso 2, que nós vamos falar uma parte durante alguns domingos sobre as metáforas. Então a metáfora é a declaração de um termo, mas representando o outro. Então por que Deus usa isso na sua palavra? Então vamos ler, Filipenses 3, verso 2, o conselho de guardar